que o Senhor Jesus nos ensina sobre o divórcio. Esse estudo hoje sobre a questão do divórcio que o Senhor Jesus veio explicar se devemos nos divorciar ou não. Mas para que você possa entender as Escrituras Sagradas, o espírito desta palavra, nós temos que meditar nas palavras do nosso Senhor Jesus. Por isso, começaremos a ler. Se você tem a sua Bíblia em mão, acompanhe esse estudo então, para que você possa entender o que o Senhor Jesus fala aqui nesse capítulo 19 e versículo 3 de Mateus em diante, até o versículo 12. 3 ao 12 do capítulo 19. Vieram, diz assim as Escrituras Sagradas, a ele, vieram ao Senhor Jesus, alguns fariseus para o experimentarem, perguntando, quer dizer, os fariseus, não é? Os saduceus, não é? Os sacerdotes, quer dizer, esses invejosos naquele tempo sempre procuravam um motivo para questionar ao Senhor Jesus para ver se ele falhava em algum ensino ou em alguma palavra. E para que através de alguma falha do Senhor Jesus viessem a condená-lo, achar um motivo para o matar, para o condenar. Mas, sendo Jesus sábio e entendendo as suas más intenções, Jesus muitas vezes os colocava uma pergunta que os deixava sem saída, não é? Até que um dia desistiram de fazer perguntas ao Senhor Jesus, porque viram que não conseguiam pegá-lo por aí. Jesus conhecia a malícia dessas religiões daquele tempo, desses homens maus, desses fariseus. Hoje em dia também existem esses fariseus, esses saduceus, esses sacerdotes, não é? Que detestam o Senhor Jesus. Essas religiões que detestam o Senhor Jesus e o cristianismo e que questionam sobre o Senhor Jesus, procurando dentro das Escrituras Sagradas algo que venha expressar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por exemplo, nos dias de hoje, entre as outras religiões. Mas o estudo de hoje é sobre a questão do divórcio. Então, vamos continuar. Diz assim: perguntaram esses fariseus a Jesus assim: é lícito ao marido repudiar, quer dizer, essa palavra repudiar sua mulher por qualquer motivo, quer dizer, esse repudiar quer dizer abandonar, deixar a mulher por algum motivo. Esses fariseus colocaram essa questão a Jesus para que se torne mais fácil o entendimento dessa palavra. Esqueça o repudiar, vamos colocar o abandonar, o deixar. É lícito, quer dizer, é certo, é justo abandonar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, o Senhor Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E disse: por esta causa deixará homem a seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois
uma só carne. Aqui o Senhor Jesus explica muito bem. Algo já estava escrito. Quando o homem se junta com uma mulher por meio de um casamento, essa mulher se torna mais importante que o pai, que a mãe, porque agora são uma só carne. Diante de quem? De Deus. Porque diz assim o Senhor Jesus: não tendes lido que o Criador, quem é o Criador? O Deus vivo, o Deus Altíssimo, desde o princípio, em Adão e Eva, os fez homem e mulher. Por esta causa deixará o homem seu pai, a sua mãe, e se juntará a essa mulher que ele escolheu para ser sua esposa, tornando-se uma só carne. Quer dizer, quando o homem se torna uma só carne com a sua mulher, que é sua esposa, por meio de um casamento, é mais importante que o pai e a mãe. Por isso, quando o homem e a mulher se casam, é uma nova vida. Porque os dois agora é uma só carne. Não há divisão. Não há separação. Isso que o Senhor Jesus quer dizer nesse instante. Vamos continuar a ler para entender o espírito, a continuação dessa palavra. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne, um só pensamento, uma só pessoa, um só entendimento, uma só casa. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Quer dizer, se o marido quer se separar, se a mulher quer se separar, não pode. Essa era a lei que existia no tempo de Moisés também, porque a lei veio através de Moisés. Mas, continuando a ler, veremos que Moisés abriu a linha, digamos, como existe nos tribunais, quando há uma questão que traz outros problemas, eles abrem linhas. A linha A, a linha B, a linha C, quantas forem necessárias para poderem julgar essa questão, que é uma questão que traz muitos problemas, que era, naquele tempo, a questão do divórcio. Se podia divorciar ou não. Porque muitos, na verdade, vamos ler agora para você entender, queriam se separar da mulher, abandonavam a mulher, quer dizer, o repudiar, para poderem se casar com outra. Era isso que eles faziam naquele tempo. Muitos homens faziam isso, já que as mulheres não podiam se separar. Então, muitos homens, quando estavam fartos das suas esposas, das suas mulheres, porque queriam talvez uma mulher mais nova, então abandonavam aquela mulher, não é? Então Moisés teve que abrir uma exceção em questão ao divórcio. Mas aqui o Senhor Jesus disse, não era assim desde o início, desde o princípio. E vamos continuar a ler para entender. Então replicou-lhes Jesus, porque mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar. Não, replicaram esses fariseus, quando Jesus disse que não podia separar, porque eram uma só carne. Então replicaram os fariseus assim, porque mandou então Moisés dar carta de divórcio e abandonar, repudiar e deixar a sua mulher. Respondeu-lhes o Senhor Jesus assim, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar, abandonar vossa mulher. Entretanto, não foi assim
desde o início. Quer dizer, o Senhor Jesus iniciou a conversa mostrando que o homem não pode se separar da mulher. Mas os fariseus, conhecendo as Escrituras do Antigo Testamento, não é? E ele disse assim, então por que Moisés permitiu dar a carta de divórcio? E Jesus respondeu, por causa da dureza do vosso coração. Muitos homens naquele tempo, não é? Maltratavam, eram maus para com as suas esposas. Como eu disse, calhar, por motivo de quererem, não é, obter uma segunda mulher, porque naquele tempo existia uma lei, quem podia casar de novo era em questão da sua esposa ser uma mulher estéril, não poder, não é, dar linhagem àquele homem, descendência àquele homem, por ser estéril. Então a lei permitia que esse homem obtesse uma segunda mulher e casasse novamente. Mas só nesta questão. Nas outras não podia e nem podia se separar. Não havia o divórcio. Não existiu o divórcio. Mas Moisés teve que criar essa opção por causa da dureza do coração dos homens daquele tempo, do povo de Israel, que maltratavam as mulheres, que abandonavam as mulheres por mil e uma razão, para se justificarem o porquê queriam abandonar essa mulher. Talvez, como eu já disse, para arranjar uma mulher mais nova, para arranjar uma mulher, por exemplo, que se apaixonaram por outros motivos que existem no próprio homem. Então, Jesus continua explicando essa ideia. E Jesus diz assim, eu, porém, agora quem fala é o nosso Senhor Jesus. Essa direção vem do Senhor Jesus, para que você não diga que foi homem algum que criou essa direção. Diz o nosso Senhor Jesus assim, eu, porém, vos digo, quem abandonar a sua mulher, quem repudiar a sua mulher, quem deixar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, quer dizer, quem não for traído por sua mulher, não pode abandonar a sua mulher. Só em questão de traição, quer dizer, essa mulher o traiu com outro homem, quer dizer, essas relações sexuais ilícitas, quer dizer, traição, quer dizer, a sua mulher, a mulher desse homem arranjou ali fora um homem e teve relações sexuais, quer dizer, aqui o Senhor Jesus fala de traição, quer dizer, só se pode, o homem só pode, não é, deixar a sua mulher, se divorciar de sua esposa por meio de traição. Se esse homem for traído, tanto homem quanto mulher, hoje em dia, se a mulher também for traída, então essa mulher tem direito a exigir o divórcio. E o Senhor Jesus, o Deus Altíssimo, está do lado dessa pessoa, tanto o homem quanto a mulher. Se alguém te traiu, não é? No seu casamento, você que é casada, saiba que diante do Senhor Jesus você pode separar. É uma opção sua, ou você perdoa ou você separa. Se você separar, não é? Você exigir o divórcio, você está dentro do seu direito diante do Senhor Jesus, não na lei de Moisés, diante do nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus continua a dizer assim, não é? E casar-se, se esse homem, um exemplo, se a mulher não o trair, com homem algum não o trair, não é? E se casar com outra mulher, comete adultério. Quer dizer, se esse homem, não é, que o abandonou porque arranjar uma mulher mais nova, porque essa mulher para ele se tornou uma mulher chata, quer abandonar a sua mulher por várias razões, não é? A não ser por causa da traição, se ele casar com outra, comete adultério.
Quer dizer, diante de Deus, esse homem estará em pecado. Quer dizer, não pode separar da mulher se não for por causa da traição. Vice-versa, tanto homem quanto mulher. Não pode. Quer dizer, vê que diante de Deus, quando um homem se casa com mulher, se torna uma só carne. O homem, a mulher, o homem, não se pode separar. Saiba que o Senhor Jesus odeia o divórcio. Ele detesta o divórcio. O Senhor Jesus, esse espírito do nosso Senhor Jesus, ele detesta, odeia o divórcio. Então pense bem. Mas em caso de você ser traído, tanto homem quanto mulher, você tem o direito de se divorciar. Esse direito você tem. E ninguém pode dizer que não. Porque foi o Senhor Jesus que disse, está escrito aqui, as palavras do nosso Senhor Jesus. E ele continua a explicar assim. E casar com outra mulher comete adultério. E o que casar, veja só, o Senhor Jesus continua a dizer, com a mulher repudiada, quer dizer, que a mulher que foi abandonada, essa mulher também, esse homem, ou essa mulher também comete adultério. Por quê? Esse homem que abandonou a mulher, essa mulher permanece casada com o homem. Porque não separou, não se deu o divórcio. Então, quer dizer, a mulher vai, não é? Porque o homem lhe abandonou, ou outro homem vem e casa com essa mulher que foi abandonada. Tanto o homem quanto a mulher comete adultério. Quer dizer, essa mulher se encontra num estado difícil. Por quê? Porque se ela arranjou um homem, não é? Porque foi abandonado pelo marido, comete pecado do adultério, não é? Então o marido tem que lhe dar o quê? O divórcio, para que possa casar, não é? Com outro homem. Quer dizer, em outra palavra, nós estamos a ler aqui em Mateus, mas no outro livro, não é? O Senhor Jesus explica isso, não é? Da mesma maneira, de uma maneira mais clara. Quer dizer, é melhor que se dê o quê? O divórcio, para que a mulher possa se casar e começar uma nova vida, não é? Não é tentar prender, não é? A mulher, quer dizer, se vingar da mulher sabendo que na lei, não é? Enquanto a mulher naquele tempo se o homem não desse o divórcio, ela também não podia arranjar outro homem, quer dizer, cometeria o pecado do adultério. Quer dizer, nem outro homem também casaria com essa mulher, sabendo que ainda está casada com esse homem. Quer dizer, a mulher se encontrava num estado crítico, difícil de resolver sua vida. O Senhor Jesus veio para resolver essa questão. Ainda que Moisés tenha aberto essa linha que deu a abertura ao divórcio que não existia, o Senhor Jesus veio e endireitou essa lei. Hoje, qualquer pessoa que seja traída dentro do casamento, não é? Então tem o direito de se divorciar e é bem vista diante de Deus. É uma opção. Se a pessoa quer perdoar a pessoa que o traiu e o aceitar de novo, é aceitável. Mas você também não pode depois reclamar, nem jogar na cara dessa pessoa a sua traição. Se você perdoou, você não toca mais nesse assunto. Você perdoou e Deus sabe disso. Você coloca uma pedra. Você tem que colocar uma pedra. Ou então não perdoa. Ou então você faz assim. Você perdoa porque você tem que perdoar porque está escrito. Para que sejais perdoados. E você separa, você divorcia. É melhor divorciar do que você viver rancorosa. Guardar isso no seu coração. Se você vê que você não é capaz, não é, de perdoar, mas você quer essa pessoa, porque você não quer, porque você ama esse homem, essa mulher, então você tem que tomar uma decisão. Você não quer perdoar, dê o divórcio, abandona essa pessoa e inicia uma nova vida diante de Deus. E o Senhor Jesus continua a dizer assim, agora entrando em outro assunto.
sem ser o divórcio, do casamento, sobre casamento. Dentro desse assunto, nós vamos entrar numa parte séria que o Senhor Jesus fala. Isso vai servir para muitas mulheres e muitos homens que estão sobre a face da terra, sobre o casamento. Se deve ou não se deve casar. Se o casamento é para todos. O casamento, marido e mulher, é para todos. O que o Senhor Jesus diz e explica sobre esse assunto? Ele fala assim, disseram-lhe os discípulos. Então os discípulos, ouvindo essa conversa entre os fariseus e o Senhor Jesus, disse assim ao Senhor Jesus, se essa é a condição do homem, relativo à sua mulher, não convém então casar. Quer dizer, se o homem vê a situação, essa situação, quer dizer, então, poxa, o homem casou, foi traído, não é? Então é melhor nem casar. Foi essa questão que os discípulos colocaram ao Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus responde a essa questão. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos, presta atenção, o Senhor Jesus disse aqui, essas são as palavras do Senhor Jesus. Não sou eu a falar nem a explicar esse caso. O Senhor Jesus falou isso há quase 2000 anos atrás. O Senhor Jesus disse assim, nem todos estão aptos para receber esses conceitos. Quer dizer, nem todos nasceram para casar, mas apenas aqueles que lhe é dado. Quer dizer, aqui o Senhor Jesus mostra que nem todos vão se casar nessa vida. Nem todos nasceram para se casarem. E ele começa a descrever 3 tipos de pessoas que não vão se casar nessa vida. Ele começa a explicar assim, porque há eunucos de nascença. Quer dizer, há 3 tipos de eunucos. Há eunucos de nascença, quer dizer, quando o Senhor Jesus fala aqui de eunucos, é referência a pessoas que não podem ter relações sexuais. Ele chama pessoas que são incapacitadas de ter relações sexuais desde nascença, ou porque nasceram com um defeito, ou nasceram, não é, com um problema físico, não é, com uma deficiência física que não os permite ter relações sexuais. Quer dizer, aqui o Senhor Jesus explica, porque há eunucos de nascença, esses tipos de eunuco. Aqui não quer dizer que é homossexual, ou gay, ou lésbica, não. Isso quer dizer, o Senhor Jesus quer dizer pessoas que nascem sem capacidade de ter relações sexuais por causa de um defeito, de uma transformação de nascença, de uma deficiência, ou de um problema de saúde, não é? Um outro qualquer. É isso que o Senhor Jesus quer dizer. Não tem nada a ver com a pessoa ser gay ou não ser gay. Esse é outro assunto. Isso é obra de Satanás. As pessoas, Jesus, não é? Deus não criou ninguém para nascer gay. Nem homem, nem mulher. Se a pessoa se transforma num gay, não é? Essas pessoas têm relações sexuais. Então, isso é obra de Satanás. Isso não tem nada a ver com Deus e nem é o que o Senhor Jesus fala aqui. Esses eunucos, esse primeiro eunuco são pessoas que nascem com problemas e não podem ter relações sexuais. Quer dizer, esse é o primeiro tipo de pessoa que não pode se casar. O segundo, o Senhor Jesus diz assim, há outros a quem os homens se fizeram tais. Quer dizer, naquele tempo existiam homens que serviam aos reis.
Então, eram homens que eram capados pelos outros homens, quer dizer, cortavam, quer dizer, os testículos dos homens para quê? Para que os homens não viessem o quê? Quer dizer, aquele servo seu, não é? Não viesse o quê? A ter relações sexuais com a sua mulher, que era rainha, ou tomarem conta do harém das mulheres do rei. Quer dizer, então, o que é que eles faziam? Eles tornavam esses seus servos homens em eunucos. Quer dizer, se cortassem, quer dizer, os testículos dos homens, quer dizer, se tornariam eunucos, ficavam privados de ter relações sexuais, então, quer dizer, passariam a confiar nesse homem, mas esse homem não poderia ter mais o quê? Relações sexuais. Então, quer dizer, esse é o segundo tipo de eunuco que o Senhor Jesus explica. E o terceiro tipo de eunuco, ele diz assim, há outros tipos de eunucos, quer dizer, e há outros que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quer dizer, o nosso Senhor Jesus é o primeiro exemplo de um eunuco. Quer dizer, o Senhor Jesus veio a esse mundo não para ter mulher, mas sim para salvar o mundo. O Senhor Jesus se fez eunuco por causa do reino dos céus. Paulo também tomou essa decisão. Também vê que Paulo, eu creio que Paulo foi casado e decidiu não ter mais mulher, se fez eunuco também, não é? João Batista também veio a esse mundo por causa do reino dos céus, se fez o quê? Eunuco. São decisões. Não são essas decisões religiosas que religiões como a Igreja Católica impõem aos padres, não é? Que não podem se casar, não é? Quer dizer, eles criam um grande problema. O homem foi criado para ter mulher, como aqui diz na palavra de Deus, não é? Mas se as religiões criam, não é, doutrinas para impedirem, não é, que os seus sacerdotes venham se casar, quer dizer, eles proclamam o pecado. Quer dizer, porque nem todos, não é, conseguem viver esse estado, não é, de devoção a Deus por causa do reino dos céus, de serem eunucos. É muito difícil, não é? Por quê? Porque Deus criou um homem, né, para ter uma mulher. Agora, se for uma decisão do homem de Deus, essa decisão ela é pessoal, mas ela não pode